separaram. Assim diz o texto bíblico. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Serão perseguidos. Podeis tomar assento, por gentileza, nessa noite maravilhosa que o Senhor Jesus tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Eu quero nesta noite, com a graça de Deus, falar sobre a igreja perseguida. Ao longo da história da igreja, amados irmãos, a igreja sempre foi perseguida. Desde que a igreja foi inaugurada aqui na terra, a igreja sempre, a verdadeira igreja sempre foi perseguida. Nós estamos aqui na terra, irmãos, não para um piquenique. O evangelho, é claro, irmãos, que tem vitória, tem bênção, mas tem prova, tem luta. E o cristão, ele é perseguido, ele é odiado. O mundo persegue a igreja, mas maior é aquele que está conosco. E quando nós olhamos, Jesus, ele vai dizer ali em Mateus 16, 18, você conhece o texto, ele vai dizer: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava hoje pela manhã na escola dominical, falando aos alunos da escola dominical que existem 4 áreas da perseguição da igreja, e é sobre essas 4 áreas da perseguição da igreja, 4 áreas em que a igreja é perseguida. Quantas áreas? 4 áreas. Eu quero dizer que a igreja foi perseguida, é perseguida e será até quando ela for arrebatada por Jesus. E essas 4 áreas onde a igreja é perseguida, ela se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira área onde a igreja foi perseguida e ainda é perseguida no mundo, se você quiser acompanhar comigo, está no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira área em que a igreja é perseguida, foi perseguida e ainda é no mundo, está em Atos dos Apóstolos capítulo 8. Atos capítulo 8. Estou pregando sobre a igreja perseguida, mas uma igreja poderosa que segue triunfante, porque maior é aquele que está com a igreja. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Primeira área em que a igreja é perseguida, Atos capítulo 8. Quem achou pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim diz o texto: e também Saulo consentia na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Olha só, uma grande perseguição se fez, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Depois que a igreja foi inaugurada em Atos dos Apóstolos capítulo 2, os discípulos e os apóstolos, eles ficaram ali concentrados em Jerusalém. E havia o pastor Emerson, isso meu amigo, servos de Deus, havia uma ordenança, um ide da igreja pregar o evangelho não só em Jerusalém, mas na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Mas eles estavam ali concentrados em Jerusalém. Aí Estevão foi morto, apedrejado, e aqui o Saulo, que ainda não era convertido, como um animal feroz, ele começou a prender e a perseguir os cristãos. E veja o versículo 4 do mesmo capítulo: mas os que andavam dispersos por essa perseguição, promovida logo após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então aqueles cristãos que estavam concentrados em Jerusalém,
Por causa dessa perseguição, eles foram dispersos. Mas a primeira perseguição, aqui eu quero frisar, eu quero salientar, a primeira perseguição ela foi de cunho religioso. Quem foram os primeiros perseguidores da igreja? Foram os fariseus, foram os saduceus, foram os líderes religiosos que perseguiram a igreja, tentaram parar a igreja, mas não conseguiram, porque maior é aquele que está com a igreja. Eles mataram pastor Ernesto, apedrejaram Estevão, mas não conseguiram. Aí, como se diz lá fora, no ditado popular, o tiro saiu pela culatra. Porque quanto mais se persegue a igreja, mais cresce a igreja do Senhor. Ali a igreja se espalhou, porque todos aqueles que eram perseguidos, por onde eles iam pregando a palavra, eles iam anunciando o Senhor. É claro, irmãos, que nós não queremos a perseguição. Ninguém quer a perseguição aqui no Brasil. Mas se a perseguição vier, irmãos, aí que a igreja fica pura, aí que vem o poder de Deus. É comprovado historicamente, quanto mais se persegue a igreja, mais se manifesta o poder de Deus, mais se cresce a igreja. Se você acompanhar historicamente, o período em que a igreja mais cresceu no Brasil e no mundo foi quando ela foi perseguida. Sabia disso? A perseguição não pode parar a igreja, mas a primeira área em que a igreja foi perseguida e ainda é perseguida é na área religiosa. Os líderes religiosos, a falsa religião, tentou parar a igreja. Os fariseus, e como tem fariseu, né, irmão? Tentou parar a igreja. Eles começaram com Jesus. Quando Jesus pregava na Galileia e na Judéia, eles iam atrás de Jesus, tentando matar Jesus. Aí depois os apóstolos, aí o Saulo de Tarso, que ainda não era convertido, ele foi tentar impedir o evangelho em Damasco. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo. Mas no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto apareceu para Saulo e o transformou em Paulo, um grande missionário. Aí interessante que o Paulo agora virou um missionário e os mesmos religiosos começaram a perseguir Paulo de cidade em cidade. Então, a primeira perseguição foi de cunho religioso. Aí quem estuda a história da igreja, que eu gosto muito, é uma parte da história que eu gosto muito, a história da igreja. Quando nós chegamos na idade medieval, na idade das trevas, mais uma vez, a perseguição religiosa. Houve um homem que viveu 100 anos antes de Martim Lutero, chamado Johann Hus. Ele foi morto numa fogueira, porque pregava a língua ali na Boêmia, na região da Alemanha ali, pregava a língua na língua do povo. Mataram ele queimado numa fogueira. E dizem os historiadores que colocaram um chapéu com diabinhos desenhados na cabeça de Johann Hus. E Johann Hus, homem de Deus, dizia para os seus algozes: vocês colocam esse chapéu com desenhos de demônios na minha cabeça, mas lá no céu tem uma coroa de glória me esperando. Queimaram Johann Hus na fogueira, e quando estava morrendo queimado, ele cantava hinos de louvor a Deus. E ele dizia: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um Sidney, e vocês não poderão queimar. 100 anos depois, Martim Lutero surgiu na Alemanha e tirou a Europa das trevas. Aleluia. Perseguição religiosa. Tentaram matar Martim Lutero, e Martim Lutero só não foi morto porque um príncipe alemão escondeu ele no castelo. Aí surgiu o famoso hino Castelo Forte, porque Martim Lutero, escondido no castelo, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Mas a perseguição religiosa continuou pelo romanismo e assim por diante. Eu sou neto de polonês. A minha avó, que já está com o Senhor, sobrenome Chavuski,
Ela, quando se converteu ao Evangelho, uma das pioneiras da Assembleia de Deus, ali na divisa do estado de Santa Catarina do Paraná, a casinha dela, ali na década de 50 e 60, foi apedrejada ali, né? Foi apedrejada, né? Pelos religiosos ali naquela localidade, porque não aceitavam ali que eles tinham ficado evangélicos, perseguição religiosa, mas o evangelho prevaleceu, porque maior é o Deus que está com essa igreja. Perseguição religiosa, irmãos, mas hoje ainda no mundo, irmãos, países de origem islâmica, na Arábia Saudita, no Marrocos, no Sudão, irmãos nossos ainda são perseguidos e mortos. Quem sabia disso? Países de origem hinduísta, budista, ainda há perseguição. Sabia que alguns irmãos, nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical, por exemplo, alguns irmãos onde há religião islâmica, hindu e budista, quando eles se convertem, eles perdem herança, eles perdem família, eles são rejeitados, eles perdem tudo, mas mesmo assim eles não deixam Jesus, eles renunciam tudo por amor a Cristo. Sabia disso? Por amor a Cristo eles renunciam, e muitos até perdem a vida. Perseguição religiosa. E às vezes nós, com toda a liberdade que nós temos, nós não servimos, nós não seguimos a Cristo. Perseguição religiosa é a primeira área da perseguição da igreja que é perseguida, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Estou pregando sobre a igreja perseguida, mas há uma segunda área em que a igreja é perseguida. Atos Apóstolos capítulo 12, se você puder acompanhar comigo, apenas ouça, fique à vontade. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, segunda área. Eu disse que há 4 áreas em que a igreja é perseguida. Primeira área, se você quiser marcar aí depois pregar ou deixar anotado, né? Importante, né? Primeira área que a igreja é perseguida, a área religiosa. Segunda área que a igreja é perseguida, Atos capítulo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada irmão de João. E vendo isso que agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Aqui está a segunda perseguição. Essa perseguição se chama perseguição política. Houve na Bíblia 4 reis Herodes. Quantos? 4. O primeiro, Herodes o Grande, matou as crianças na época de Jesus, não prestava, terrível. Todos os 4 eram coisa ruim, né? O primeiro Herodes o Grande matou as crianças e tentou matar Jesus quando era pequeno, quando era criança. O segundo, Herodes Antipas, matou e cortou a cabeça de João Batista, outra coisa ruim. Depois esse aqui, Herodes Agripa I, matou Tiago a fio de espada, tentou matar Pedro e não conseguiu, porque a igreja orou e o anjo libertou o Pedro da prisão. Mas esse aqui morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus, né? Morreu comido de bicho. E depois nós temos o outro, Agripa II, ouviu Paulo pregar e não se converteu porque era ruim também, né? 4 coisas ruins, 4 Herodes, né? Todos eles não prestavam. Esse Agripa primeiro aqui representa o poder político, o poder do Estado. A segunda perseguição é a perseguição do poder político, do poder político. Então Herodes, usando o poder do Estado, começa a perseguir a igreja. Terrível, né, irmãos? Mais na frente, em 64 por ali, Nero, que era outro endemoniado, que tinha o demônio do couro, foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja. Você sabe, né? Você que conhece a história, ele colocou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos e começou a perseguir a igreja, a matar cristãos. Nero matou muitos cristãos.
Ele fazia espetáculos de horror, matava cristãos nas arenas. Eu vejo aqui crianças, né, como a sua filha. Quantos anos ela tem, serva de Deus? 12 anos. Os historiadores dizem, irmã, que ele pegava crianças como a sua menina, né, vestia de pele de animais e jogava, e dizia para os cristãos: vai negar Jesus? Aí os cristãos: não vou negar, Jesus é maravilhoso. Não vai negar? Pegava a criança assim: pega teu filho aqui, vestia de pele de animais e jogava nas arenas para os cães, para os leões comer. Já pensou? Nero era terrível. Pegava assim nas ruas de Roma, pegava os cristãos vivos e colocava fogo e as, como é que posso dizer, os postos de luz, né? Seria hoje, eram os cristãos pegando fogo vivo nas ruas de Roma. Já pensou, pastor Hermes? Nero era terrível, matou muitos cristãos. E depois do espetáculo de horror que Nero fazia, algo chamava a atenção desse homem endemoniado. Ele descia para ver os cristãos, que os leões estraçalhavam nas arenas, já isso. Mas alguns rostos dos leões não conseguiam devorar, e aquilo incomodava, dizem os historiadores, incomodava Nero, porque alguns rostos permaneciam intactos e pareciam rostos de anjo, porque eles caíam tombados, mortos pelos leões, mas contemplavam anjos de Deus com carruagens celestiais que vinham buscar eles para levar eles para as mansões do céu. Quem pode glorificar o Senhor? A perseguição política, no poder político, não pôde parar a igreja, porque maior é o Deus que está com essa igreja, e as portas do inferno não podem parar. Quem pode glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre? Depois de 90, depois de Cristo, veio outro imperador endemoniado chamado Domiciano. Diz a história que ele pegou um latão de óleo fervente, e ele jogou João, o apóstolo do amor, o apóstolo da ilha de Patmos, jogou num latão de óleo fervente, mas João milagrosamente não morreu. Deus salvou ele. Aí João foi levado para a ilha de Patmos, onde lá teve a visão de escrever o livro de Apocalipse. Oh, coisa linda, maravilhosa. Domiciano também perseguiu a igreja, mas não conseguiu parar a igreja. Esse imperador terrível, tão terrível como Nero. Teve outros como Diocleciano, como Adriano, como Marco Aurélio, imperadores romanos que usaram o poder de Roma para tentar impedir, tentar deter a igreja. Mas quanto mais Roma matava cristãos, mais a igreja crescia e se fortalecia. Poder político. Aí em 300 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele tendo uma visão, vendo uma cruz, ele se converte ao cristianismo. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que a perseguição aos cristãos que são mortos, a perseguição para, né? A perseguição para. E o ponto negativo é que o paganismo começa a entrar no seio da igreja, e a igreja começa a perder a pureza, né? A idolatria, a adoração a imagens começa nesse período, né? E o Estado se une com a igreja nesse período, depois de 300 depois de Cristo, né? Mas se nós continuarmos a história, a perseguição política continuou na verdade no período de Stalin, no período dos regimes autoritários, no período dos regimes comunistas. Quantos morreram no governo de Fidel Castro, no governo de Stalin? Quantos os comunistas mataram? Mas a igreja prevaleceu, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Eu já contei aqui, quando Stalin assumiu o poder da antiga e extinta União Soviética, ele chegava para os pastores e dizia: vocês vão negar Jesus? E os pastores diziam: não vamos negar. Ele pegava arames farpados e arrancava os olhos dos pastores, mas os pastores perdiam a visão e não negavam a Jesus. Aí na década de 90, quem está ouvindo? Quando Mikhail Gorbachev, que já morreu, né? Que foi o último presidente da antiga e extinta União Soviética,
Quando na década de 90 ele fez aquele sistema chamado perestroika, abertura política, onde que a antiga extinta União Soviética começou a se abrir para o mundo, as cortinas de ferro, né? Aquele regime terrível começou a se abrir para o mundo. Gorbachev pensou que não tinha mais cristão na União Soviética. Ele pensou que o regime comunista tinha acabado com os cristãos, pastor Emerson. Mas para surpresa dele, 3 milhões de soviéticos levantaram as mãos e falaram: nós servimos a Jesus, nós adoramos a Jesus. Por quê? Oh, irmãos, o Evangelho é poderoso e o mal, os homens perversos não podem parar a igreja do Senhor. Mas você sabia, né, irmãos? Eu vou perguntar para os irmãos essa noite de domingo, dia 10 de dezembro de 2023, qual é o país do mundo mais fechado para o Evangelho do mundo? Quem sabe? Coreia do Norte. É o país mais fechado. Se Deus, num culto como esse, levantasse um profeta: eis que eu te envio para a Coreia do Norte, você teria coragem? Já morri na hora. É fácil ir para os Estados Unidos, né? Quem não quer? Canadá, Alemanha, né? Mas para a Coreia do Norte, sabe quantas pessoas morreram de fome na Coreia do Norte? Aprendemos hoje pela manhã, na escola dominical: 3 milhões de pessoas morreram de fome. É o país mais fechado, né? E tem gente dizendo aí: eu tenho orgulho de ser comunista, né? Vai lá então para a Coreia do Norte. Terrível, irmãos. Terrível. Pessoas morrendo. Lá, se uma pessoa foi pega com Bíblia, é morta na hora. Lá foi pego um casal com a Bíblia dentro de casa. O casal foi morto na hora e o menininho de 2 anos foi preso perpetuamente. Já pensou, irmãos? Já pensou? Esse é um país terrível, né? E tem missionários lá, sabia? Tem missionários escondidos lá, viu? Sério o que Deus falou? Tem missionários escondidos lá. Nós temos que orar. Quando você puder lembrar de orar, ore pela Coreia do Norte, para que Deus tenha misericórdia desse país, né? Nós aqui no Brasil ainda temos liberdade, não sei até quando, né, irmão? Vamos orar para que nós ainda tenhamos. Eu estava conversando com o irmão hoje pela manhã. Aconteceu, parece que aqui em Joinville, aqui em Joinville, não sei, o irmão estava falando, aconteceu aqui em Joinville, que não deixaram o irmão entregar a folheta ali no centro. Eu disse que foi verdade, o irmão disse que foi verdade. Já pensou, irmão? Então queremos fazer uma lei aí que vai ser proibido pregar o Evangelho nas ruas. Já pensou? Estão querendo silenciar a igreja. Então vamos aproveitar enquanto é tempo, pastor Edson. Perseguição política. Vamos anunciar o Evangelho enquanto é tempo. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que... Ai, caramaçuca na manachaia. Eu sinto algo forte da parte de Deus nessa noite. Estou falando sobre uma igreja perseguida. Terceira área, irmãos, da perseguição. Atos capítulo 17 e versículo 32. Aqui o negócio é muito forte que eu vou falar agora, irmãos. A graça para mim, Senhor. Vou entrar numa área muito forte aqui. Atos 17, terceira área da perseguição. Atos 17, terceira área da perseguição. Atos 17 e 32. Quem achou? Amém. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Paulo está em Atenas, no Areópago, pregando ali para os filósofos estoicos e epicureus. E quando ele falava ali na verdade, Paulo não falou de Moisés e de Davi. Paulo falou ali citando a filosofia dos gregos. Eles ficavam atentos. Mas quando Paulo falou da ressurreição, para os gregos era loucura, né? Então ele encontrou uma resistência. Aqui eu encontro aqui uma perseguição. Eu trago aqui falando de uma perseguição cultural. Eu extraio aqui uma perseguição cultural. Depois Paulo vai sofrer muito isso em Corinto, onde Paulo ele vai ser um pouco menosprezado
pela cultura helênica, uma perseguição cultural. E isso nós vamos ver na história dos movimentos, o iluminismo, o deísmo. O que é o deísmo? Surgiu um filósofo, não sei se eu vou dizer correto o nome dele, chamado Voltaire, ou Voltaire, um filósofo francês, que ele acreditava num Deus impessoal, que o ser humano era que nem uma cobaia, né? E o Voltaire, ou Voltaire, não sei se pronuncia assim, né? Ele dizia que o cristianismo, 100 anos depois da sua morte, deixaria de existir. Um Deus impessoal, mas nós temos um Deus pessoal, que se relaciona com o homem. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, 100 anos depois da morte de Voltaire, 1 milhão de Novos Testamentos foi publicado na casa em que Voltaire escreveu isso, em que o cristianismo não existiria mais como era na sua época, porque ninguém zomba de Deus. Iluminismo, deísmo. Aí depois surgiu um judeu desviado chamado Karl Marx, criou o socialismo, né? Socialismo, que é tão pregado nas faculdades. Os jovens da faculdade aí, a maioria segue o tal de Karl Marx, esse endemoniado aí, né? Terrível aí, que a maioria dos jovens da faculdade são marxistas. Aí hoje, irmãos, nós estamos mergulhados. O que será do mundo, irmãos? A ideologia de gênero, vocês sabem disso, né? Tão forte. Por exemplo, países do primeiro mundo tem isso. Lá no Canadá, nesses países, até aqui mesmo no Brasil, a pessoa diz: olha, eu sou um cachorro agora. Tem que dizer isso, me perdoe, irmão. Eu sou um cachorro. Quando o camarada se sente um cachorro, ele começa a andar ele um cachorro. Aí pede pro outro, e a outra pessoa, amigo dele, começa a comprar uma coleira para ele. Ele começa a andar. E aí a outra pessoa criticar ele, né? Porque não, ele é um cachorro agora. Já pensou? Aí tem um ator aí, até fez uma novela na Record. Como é que ele falou uma palavra que eu esqueci? Que ele falou que, esqueci um negócio lá, esqueci uma palavra, que ele olha para as plantas, ele sente atração para as plantas. Uma coisa de louco, irmãos. Só o sangue de Jesus. E aí das pessoas precisam criticar isso. É o mundo que nós vivemos, irmãos. E a tendência é piorar. A cultura woke, eu não sei se eu falei certo, a cultura woke, todo filme, toda série. Nós somos mais antigos, né, irmão? Eu tenho 45 anos. Na década de 80 e 90, não volta mais, era uma época boa. Nós ia assistir um filme de faroeste, filme de ação, não tinha essas coisas, né, irmão? Agora não, agora nós vamos assistir um filme, tem que ter. Tem que ter. É o mundo que nós vivemos, irmão. Eu estava falando hoje na escola dominical, pastor Hermes. Eu tenho 45, o senhor deve ter da mesma geração, eu sou de 78. Nós somos. Quem está ouvindo, diga amém. Pergunta para o irmão assim, tu está entendendo o que Deus está falando? Pergunta para ele, está entendendo? Está entendendo? Agora vem comigo aqui de volta. Nós aqui, você vai entender o que eu falei hoje pela manhã na escola dominical. Nós já somos vacinados, irmão. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Minha esposa também foi criada lá no norte de Minas, né? Já sabe. Mas essa minha menina de 5 anos de idade está comendo chocolate ali, né? Bolacha. Essa geração que está vindo agora, irmão, eu fico preocupado com essa geração do TikTok agora, irmão. Verdade, pai. Verdade. Eu fico preocupado. Nós não, a gente sabe o que é certo e o que é errado, irmão. Mas, né, irmão, eu fico preocupado com essa geração agora, irmão. Eu tenho esperança que Jesus
Jesus volte logo. Mas se Jesus demorar daqui a 10, 15 anos, o que será, irmão? Das igrejas, né, serva de Deus? O que será, irmãos? O que será, serva de Deus? Dessa geração agora? Você já pensou, irmão? Né, serva de Deus? Já pensou? Que a tendência é piorar, irmão? O que vai ser, irmão? Aí eu estava assistindo no Facebook, no Instagram, não sei, eu vi uma postagem que me chamou a atenção, eu tive que parar e olhar e disse, eu tive que... Estava assim na postagem, isso já subiu, hein? Esta geração colocou Sodoma, é uma expressão que o pessoal usa lá fora, mas eu tive que concordar. Eu tive que concordar. Esta geração colocou Sodoma no chinelo. Colocou faz tempo, irmão. Colocou Sodoma no chinelo. Colocou faz tempo. Deus tenha misericórdia, irmão. Aí esses dias aquela cantora, a Priscila Alcântara, quando eu não era crente, tem um filme de terror diabólico chamado Highlander, Renascido do Inferno. Ela aparece aquele personagem do filme do Highlander, aquele cabelo, irmão. Aí perguntaram para um pregador coach, o que você achou da Priscila? É porque não quer perder o cascalho, né? É o pregador coach. É porque não tem mais ninguém que fale a verdade, irmão. É do jeito, não que Deus levante uma geração que fale a verdade, irmão. Que Deus tenha misericórdia dessa igreja, irmão. Quem pode? Se Deus tem misericórdia. Nós estamos vivendo os dias finais. Aí eu estava vendo um pastorzinho velhinho. Eu vejo, é difícil colocar uma mensagem no YouTube para ver, mas eu estava vendo um pastorzinho velhinho, eu tive que concordar com ele, disse, esse pastor está o pastorzinho velhinho está pregando assim, daí o pastorzinho velhinho parou assim, sabe por que Jesus não voltou? Aí os irmãos, porque não tem mais igreja para ele buscar. Não tem igreja para ele buscar, irmão, tão corrompido que está. Não tem igreja para ele buscar, irmão, tão corrompido que está. O pastorzinho velhinho está pregando, tão corrompido que está, não tem igreja para ele buscar. Eu disse, eu tive que esse pastor, esse ancião está certo? Está tão feio o negócio. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Acharam uma caçuíba, graças. Aí outra pregadora esse dia falou de, eu não posso pregar que esse pastor prega aí, porque eu vou perder as agendas, vou perder o dinheiro. Então, virou profissão agora. Quando o Jairson me convidou aqui, a minha esposa disse comigo, falei para ela, apareceu outras 2 igrejas, mas eu honrei a palavra para vir aqui. Aleluia. Eu honrei a palavra, né? Mas outros pregadores iam desmarcar para ir em outro lugar, mas eu honrei para ir. Aleluia. Ele tem que ser sim ou não. Aleluia. Ele tem que ser sim ou não. Ele tem que ter compromisso com a palavra. Senão a gente tem que, né? A gente tem que ter um compromisso com a palavra, irmãos. Estou aqui porque eu amo vocês. E é aqui que Deus queria que tivesse para entregar esta palavra nesta noite. E pode glorificar e exaltar e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu sinto a presença de Deus. Deixa eu terminar a mensagem, irmãos. Estou falando sobre perseguição em 4 áreas. Atos capítulo 19, versículo 28. A 4ª área. Deus está falando conosco nessa noite. Estou aqui porque amo vocês. Aprendi a amar essa igreja. Aprendi a amar o pastor Emerson. Aprendi a amar o Jairson. Atos 19, 28. Então a primeira perseguição é religiosa, a segunda é política, a terceira é cultural. Vocês viram que atinge todas as áreas, né? E a quarta, irmãos, olha só. A quarta área. Atos 19, 28. Quem achou, diga amém. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a dianda dos Efésios. Paulo, ele chegou em Efésio, na terceira viagem. Aí ele encontrou 12 homens que não eram batizados no Espírito Santo. Ele orou, foram batizados. Ali, Éfeso era uma cidade portuária.
tinha o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo ficou ali no espaço de 3 anos. Toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. E quando Paulo começou a pregar ali, irmãos, os vendedores de imagem ali começaram a ir à falência. E era uma cidade mística, uma cidade envolvida em bruxaria, era uma cidade maligna. O demônio mandava naquela cidade, mas ele começou a perder ali por causa do evangelho e do poder de Deus. Aleluia. Satanás começou a ser destronado em Éfeso. Mas aí o diabo se levantou através de um homem chamado Demétrio. Ele levantou um mutim ali. Houve uma retaliação contra Paulo. E daí uma multidão, no espaço de mais de 2 horas, eles levantaram esse mutim. E Paulo teve que fugir, teve que se retirar de Éfeso. Mas o evangelho já tinha sido plantado ali nessa cidade. Sabe que perseguição é essa, irmãos? A perseguição espiritual. Quando os demônios se levantam contra a igreja, mas eles caem por terra em nome do Senhor Jesus. Através da apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu Deus, aleluia. Apostasia. O que é apostasia? Era um pastor, um pregador, um evangelista que falava a verdade, mas ele sai do caminho, ele sai da verdade e começa a pregar a mentira, e daí começa a trazer muitos para o caminho de engano. Eu nunca me esqueço aquela serva de Deus, que ela tem uma visão. Ela tem uma visão do inferno. Está lá, não sei se eu contei aqui. Nunca me esqueço dessa visão que a serva de Deus tem do inferno. Tem aquela visão. Ela vê uma visão, os demônios chegando no inferno, e chega um demônio e diz: ô chefe, eu fiz uma coisa que o senhor vai gostar. O que você fez, capeta? O que você fez? Tinha um ônibus de crente, uns crentes, uma cretaiada, indo com uma festa, com um congresso, e eu virei e matei tudo morto. Aí o demônio chefe disse: você é burro, ô demônio burro. Estão tudo no céu agora. Tudo no céu. Você é burro. Nós perdemos eles estão no céu. Aí vem o outro: ô chefe, eu não sou burro que nem ele não. O que você fez? Sabe aquele pastor que pregava a verdade? Sei. Eu desviei ele apostatou, e agora ele está pregando a mentira. Aquilo que era pecado, ele disse que não é mais pecado. Daí o chefe, o capeta-chefe disse: olha, aprende com esse aí, ó. Vai ser promovido, ó. Esse demônio vai ser promovido, ó. O demônio burro, aprende com ele, ó. Ele fez um pastor que pregava a verdade apostatar. É assim que eu quero que trabalhe. Você entendeu o que é apostasia? Você entendeu? Apostasia. Muitos que pregavam a verdade estão apostatando. Quantos na mídia, irmãos, que cantavam, né? Que pregavam a verdade e hoje apostataram. Que Deus os guarde, irmãos. Que Deus os guarde, que a gente permaneça na presença de Deus. Aquele que está em pé, que cuide para não cair. Que nós possamos permanecer na presença de Deus. Que nós possamos permanecer na presença de Deus. Quem pode glorificar e exaltar? Irmãos, como a igreja perseguida, com isso eu termino, que as horas já foram. Como nós podemos vencer as perseguições? Somente cheio do Espírito Santo. Lucas 10 e 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando nós podemos vencer as perseguições? Através da oração. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oração. Eu nunca me esqueço, não sei se falei aqui, irmãos, o ano era 2001. Eu congregava no Benevalte, na escolinha. Com isso eu termino, irmãos. Já vou orar com vocês. O pastor Sebastião André, ele estava na Assembleia, hoje ele está no Resgate. O
Talibã, ele estava no poder, depois foi destituído, agora voltou, né, no Afeganistão. 7 missionários, eles trabalhavam na Cruz Vermelha, e eles foram descobertos, e eles foram condenados à forca. Eles iam ser enforcados. Aí o pastor Sebastião André, várias igrejas levantaram um clamor: vamos orar para que os missionários sejam mortos. Eu estava no culto missionário e a igreja orou. Aleluia. Aí depois aconteceu os atentados, 11 de setembro, né? 2001. Aí passou, aí depois houve a invasão dos Estados Unidos, né? Aí um dia eu estava na casa da minha mãe, aí passou a reportagem, os missionários sendo libertos, os missionários da Cruz Vermelha sendo libertos, de ser mortos pelo Talibã. Aí quando estavam sendo libertos da prisão, o Espírito Santo, quem está ouvindo? O Espírito Santo me fez lembrar, pastor Hermes, do culto e da oração que a igreja fez. Aí o Espírito Santo, olha o poder da oração. Olha o poder. Quando a igreja ora, o Senhor dos altos céus responde à oração da igreja. Há poder na oração da igreja. Quando a igreja ora, o Senhor move as suas mãos. Quem crê? Quem crê? As cadeias caem quando a igreja ora. Ai, irmão, vamos orar pela igreja perseguida. Vamos orar para que as cadeias caiam. Vamos agora? Vamos levantar um clamor, irmãos. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor para que as almas sejam libertas. Vamos levantar um clamor para que vidas sejam restauradas. Quem crê nesse no poder da oração da igreja? Ah, mas pastor, eu queria uma vitória na minha vida. Sim, Deus vai te dar vitória, sim. Mas sabe quando você ora? Sabe, eu vou te dar um versículo bíblico agora, comprovando o que eu vou falar agora. Quando você ora por outro, Deus te dá vitória. Está vendo isso? Quando foi a vitória de Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Eu queria que você orasse agora. Vamos orar pela igreja perseguida. Quem vai orar? Vamos orar nesse momento no mundo, irmãos. Há irmãos perseguidos, sabia disso? Há irmãos lá no Marrocos, lá, irmão, na Venezuela. Quantos irmãos estão sofrendo agora, irmão? No regime daquele miserável, daquele Maduro, né? Agora ele quer invadir a Guiana, né? Quantos do regime daquele homem terrível do Maduro, do Ortega, quantos sofrendo lá da Coreia do Norte? É verdade, irmãos? Quantas pessoas sofrendo? Sofrendo na mão do Putin, sofrendo na mão desses homens terríveis. Vamos orar, irmão. Quem vai orar comigo agora? Pelas vidas que estão sofrendo nesses países aí. Lá no Irã, você se lembra recentemente no Irã, uma mulher, só porque ela mostrou o cabelo, né? Ela foi morta. Só porque ela não pode mostrar o cabelo, ela foi morta. E o Irã apoia esse grupo terrorista, o Hamas, que muitos aqui no Brasil apoiam, mas nós não apoiamos não. Vamos orar, irmãos. Quem vai levantar o clamor agora? Ore comigo. Vamos orar pela igreja perseguida. Vamos orar pela igreja perseguida. Ore para os seus irmãos. Ore para os seus irmãos que estão sofrendo. Há poder na oração da igreja. Vamos orar. Ore comigo. Senhor, o Espírito Santo confirmou essa mensagem nesta noite. A igreja que sofre, a igreja que é perseguida, Senhor, lá nos países árabes, lá na África, na Ásia, até mesmo aqui no Brasil, Senhor, nós estamos em perseguição. Quantos irmãos são perseguidos? Quantos irmãos, alguns tiveram que fugir do Brasil, Senhor? Quantas pessoas perseguidas? Quantas pessoas, Pai? Deus, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia dos irmãos da tua igreja na terra. Tenha misericórdia. Entra com providência. Entra com providência, Senhor. Estende a tua mão. Estende a tua mão poderosa. Estende a tua mão poderosa agora. Vai entrando com providência. Vai entrando com providência.
providência. Vai manifestando o teu poder agora. Há poder na oração. Ai, aí entrando com providência agora. A tua igreja ora. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, Pai, entra com providência. Entra com providência agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o Senhor? Adore, 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 adore.